Olá, alunos e alunos do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje nós vamos aí para mais uma aula de matemática, não é isso? Então, nosso assunto de hoje é sobre sistema de numeração decimal, tá certo? Como a gente vem aí nas outras aulas, na aula anterior, né, a gente viu aí sobre o sistema de numeração decimal e hoje também vamos ver aí sobre o sistema de numeração decimal, tá certo? Então, a gente vai ver aí outros assuntos, se preparem aí, sentem direitinho na cadeira para a gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, o nosso material é o lápis, o caderno e a borracha, né? Já deixem separadinho aí, tem gente que já deixa já só no ponto, para a gente começar a nossa aula, não é isso? Então, todo mundo preparado, todo mundo com o material pronto, então vamos dar início aí à nossa aula. Nossa aula vai falar sobre associar um número natural à sua decomposição expressa por extenso. Então assim, nós vamos pegar um número natural qualquer, né, formado por algarismo, que a gente vai voltar a explicar sobre isso, e vamos decompor esse número e escrever ele por extenso, né? Vocês vão saber o que é essa escrita por extenso, vou falar para vocês, né? Nada mais é que uma forma, né, de se representar este número. E a gente vai ver tudo isso hoje aí nessa nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Sistema de numeração decimal, né, como a gente viu na aula passada, e eu vou revisar hoje para vocês, são os símbolos matemáticos utilizados para representar o número no sistema decimal, que são chamados de algarismo, que são os números primordiais, os números chaves, para a gente poder aí representar, né, e para a gente formar os nossos números que a gente está vendo hoje. Então, são os algarismos, que são os iniciais, né, que é o muito utilizado, tá bom? Então, que é o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, que são utilizados para contar, né, as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de milhar, dezenas, centenas de milhar, várias e várias ordens, tá? E classes também, vai depender da quantidade de números que você vai utilizar, tá certo? Esses algarismos são chamados de indo-arábicos, né, como a gente já falou na aula anterior, porque tiveram a origem dos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Então, como foi juntado por dois povos, eles chamaram de indo-arábicos, que é a junção do nome aí dos dois povos, para sinalizar esta forma de escrita de numeral. Porque vocês sabem, né, que tem várias formas de escrita de numerais, né, que vocês já viram, tem os romanos e diversos outros, né, mas a nossa forma aí é a indo-arábica, tá bom? Só para revisar, a gente viu na aula anterior o quadro valor lugar, né, que é aquele que vai dizer quais são as ordens, quais são as classes, né, e quais são as casas decimais vigentes, né, nesta classe, né, isso? E as ordens, né, que vão aí da menor ordem até a maior ordem, seguindo aí a sequência da direita para a esquerda, não é isso? A gente já viu aí nas aulas anteriores, eles seguem essa ordem de direita para a esquerda, justamente para poder fazer essa contabilidade, tá? Então nós temos aí a unidade, nós temos a dezena e nós temos também a centena, né, que são aí as três primeiras casas decimais, né, e também são as três primeiras ordens decimais, seguindo a sequência, né, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, né, como eu falei para vocês, as ordens vão aí da direita para esquerda, tá bom? Então, essa classe aqui, que é a primeira classe, é a classe aí das unidades simples, tá bom? Como eu falei para vocês, cada casa decimal tem um valor nela atribuído, né? Isso. Nós temos o valor posicional, né, que é o valor de posição, e cada uma delas significa, né, simboliza, né, um valor. Por exemplo, a unidade, ela vai de 1 em 1, né, como a gente contabiliza. As dezenas já vão de 10 em 10, né? E as centenas contabilizam aí de 100 em 100, né, que é as nossas casas aí iniciais, tá bom? Nós temos também a classe dos milhares, né, como eu já falei para vocês anteriormente, que elas têm aí, ó,
a casa, né, as casas da unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, onde a unidade de milhar a gente vai de 1.000 em 1.000, a dezena de milhar de 10.000 em 10.000 e a centena de milhar de 100.000 em 100.000, formando assim a classe dos milhares. Então nós vamos estudar aí, nesse momento, só duas classes, no caso a classe das unidades simples e a classe dos milhares, obedecendo aí as ordens. Vocês viram aí que a primeira ordem aí vem da casa das unidades até chegar aí a sexta ordem, que são as casas que nós vamos ver aí no nosso dia a dia, nós vamos ver aqui ao decorrer aí das nossas aulas, tá bom? E aqui nós temos, né, outras formas de representar o nosso sistema de numeração decimal. Nós temos um QVL de forma diferente, que é no nosso ábaco, né, que é um material utilizado aí para a gente fazer a contabilização dos valores, né? Ele é muito usado e a gente vê muito na sala, a professora utiliza muito também com vocês para representar estes valores, né? Não com numerais, mas sim com símbolos, que são transcorridos em numerais de acordo aí com as regrinhas deles. Por exemplo, cada pino desse, dependendo do local que ele vai ser colocado, vai se formar um número maior ou menor, vai depender aonde ele for colocado, aonde for mostrado aí, dentro do QVL mesmo, que nós temos aqui a unidade de milhar, né, ó, a centena, a dezena e a unidade, todas aí em ordem certinho, esperando ser colocado aí as argolas para poder sinalizar o valor que ele vai querer, tá bom? Como também temos aí, né, o nosso material dourado, né, que como eu já falei na aula anterior, ele é construído aí por símbolos também, nós simbolizamos os valores através aí da contabilização dessas figuras, né? Então no caso, ó, nós temos aqui o cubinho, né, que esse menor, que vale uma unidade, né? Aqui a barrinha que vale uma dezena, uma placa vale uma centena e o cubão maior vale uma unidade de milhar. Então, quando eu tenho um cubão, eu tenho 1.000, quando eu tenho uma placa, eu tenho 100, quando eu tenho uma barra, eu tenho 10 e quando eu tenho um cubinho, eu tenho uma unidade. Assim, a gente vai aí juntando e formando vários números, tá bom? Através desses códigos aí, então, dessa junção, a gente vai formando aí vários números até, né, chegar aí no infinito, porque tem diversas opções de formar os números, tá bom? Então, como eu falei na aula anterior, só vou revisar um pouco com vocês, o valor posicional ele vai depender da posição que ele esteja aí no quadro valor-lugar, né, no QVL, a ordem que ele esteja. Então, quanto maior a ordem, maior o valor posicional desse número, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou iniciar aqui com a unidade, dezena e centena, né, nas casas decimais, como dando valores, né, a eles. Por exemplo, se eu tenho o número 2 aqui, na unidade ele vai ser o próprio 2, porque a gente vai de 1 em 1, né? Na dezena, no caso, se eu tivesse o 2 aqui na dezena, ele já valeria 20. Por quê? Porque o 2, né, está nas dezenas e as dezenas vão de 10 em 10 este valor. Então, eles têm de 10 em 10. Então, esta dezena vale aí, né, como eu tenho duas dezenas, vai valer 20. Então, esse 20 aí é o valor posicional, né, deste algarismo. E também temos aqui a centena, né, no caso, vamos colocar o mesmo 2 aqui, se eu tivesse 2 na centena, o valor posicional, o valor da posição que vai ser 200, porque a centena nós vamos de 100 em 100. Então, o valor do algarismo 2, quando está na centena, é 200. Porque se a gente vai de 100 em 100, tem 2, 100 mais 100, 200. E assim sucessivamente, até chegar na unidade de milhar, na dezena, na centena de milhar, na que você quiser, para poder saber esse valor posicional. Tá bom? Né? Aqui eu passei para vocês aqui outros valores posicionais. Aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, para saber se vocês pegaram direitinho, tá? Os valores de cada um aí, para a gente poder aí
passar para frente, tá bom? Vou dar um tempo para vocês e já eu volto aí com as respostas. E aí, conseguiram responder? Tudo certo? Então, vamos lá. Eu tenho aí o número 4.342. Nós sabemos que as ordens vêm da direita para a esquerda, então vamos lá. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então vamos colocar aqui. A unidade, como eu disse para vocês, é de 2 em 2. Então, no caso, quer dizer, de 1 em 1, né? Então, no caso, se eu tenho 2, vai ser os mesmos 2. Na dezena, de 10 em 10, se eu tenho 4, vai virar o número 40, não é? Na centena, de 100 em 100, né? Então, eu vou colocar aí agora o número 300, né? Porque eu tenho 3 lá, o algarismo 3, então vai virar 300. Se eu tenho agora 4 na unidade de milhar, que é de 1000 em 1000, eu vou ter aí também o número 4000, tá? E aí, nós temos agora embaixo também a mesma coisa, nós vamos colocar aí, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E agora ficou mais fácil, vamos agora só passar, né? Se eu tenho 1 na unidade, vai ser 1 também lá normal. O 3, o algarismo 3, se ele está na dezena, ele vai ser 30. Por quê? Porque na dezena é de 10 em 10. Se eu tenho 4 na centena, vai ser 400, porque é de 100 em 100. E se eu tenho 5 na unidade de milhar, é de 1000 em 1000, eu vou ter aí o número 5000, tá bom? E para fechar aí, nós temos aqui a unidade, dezena, centena e unidade de milhar, né? Se eu tenho 6 aqui, eu vou continuar com o 6. Se eu tenho uma dezena, eu tenho 5, eu vou ter agora 50. Se eu tenho aí a centena, que é 5, eu vou ter 500. E se eu vou ter a unidade de milhar, eu tenho 3000. Aí, então, porque se o algarismo é 3, a unidade de milhar é de 1000 em 1000, eu vou ter aí o número 3000, tá certo? Então agora nós vamos para a leitura e para a escrita dos números, não é isso? Então aqui, ó, sempre quando vamos ler o número, a sequência de leitura é da esquerda para a direita. Então quando a gente vai ler, a gente vem da esquerda para a direita. E quando a gente vai, né, escrever o número, como a gente estava fazendo, a gente vem de trás para frente, da direita para a esquerda. Sempre a gente vai fazer essa leitura, esta construção, tá? Então, quando a gente vai escrever o número ou ler o número, para poder escrever por extenso, que é o que a gente vai fazer agora, escrever por extenso é o quê? Escrever o nome do número, tá? Escrever a nomenclatura desse número, tá bom? A gente vai aí sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, no caso aqui, ó, nós temos este número aí, então a gente vai para ler, a gente vai da esquerda para a direita, né? Isso, para ler. E para escrever, a gente escreve aí da direita para a esquerda. Certo? Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa nomenclatura, como é que a gente vai dividir esse número. Primeiramente, a gente divide o número que fica mais fácil até para a gente poder aí ler ele direitinho, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a unidade, dezena, centena e unidade de milhar, né? Então vamos lá. Nós temos aqui 4, né, como unidade, mais o 30, né, como dezena, porque está valendo 3, mais o 200 como centena, porque
a centena está aí, ó, o algarismo 2, e eu vou ter 1000 aí na unidade de milhar, porque vai ter um só, então ele vale 1000 aí, porque nós sabemos que na unidade de milhar é de 1000. Então vamos lá, vamos agora, né, ler o número escrevendo já o número dele. Então vamos lá, ó. A gente tem o quê? O quê? Primeiro nome aí, ó, é o quê? 1000. Não é isso? Agora o próximo nós temos o quê? 200. E 30, né? E o que mais? E 4. Então vocês viram aí, ó, que ficou bem mais fácil. Nós pegamos todas as nomenclaturas que a gente fez, juntou e fomos fazendo quebrado até chegar à nomenclatura correta, ficando aí 1234, que é aí escrever por extenso esse número, tá bom? Então, decomposição, né? A decomposição do número é feita de acordo com a adição dos valores posicionais dos algarismos de acordo com a casa decimal que estão. Então, como a gente estava vendo anteriormente, já estavam fazendo a decomposição do número, porque a gente decompõe ele somando as partes, né, e separando ele por cada casa decimal. Cada soma é uma casa decimal distinta, que a gente vai pegar os valores posicionais desses números e vamos colocar para ser somados, para ao final dar o mesmo número que a gente está trabalhando, tá certo? Então aqui, ó, nós temos aqui dois números para a gente poder fazer aquela decomposição. Então, eu vou fazer um número para a gente ver como é que faz a decomposição e o segundo a gente faz, né, vocês fazem aí e depois eu corrijo para vocês, tá certo? Então vamos lá, o primeiro número, a gente tem que separar o que? A unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar e vamos dar aí os valores posicionais de cada um. Se eu tenho 6, né, tá na unidade, vai ser o próprio 6, mais 8, que está na dezena, vai ser 80, mais 7, que está na centena, vai ser 700, mais o 4, que está na unidade de milhar, que vai ser aí o número 4000. Então, no caso aí, essa decomposição já foi feita, a gente tem 4000, né, que é a unidade de milhar, o 700, que está aí na centena, o 8, que é o 80, que está na dezena, e o 6, que está aí na unidade. Então, vou dar um tempinho para vocês agora, para vocês fazerem o número de baixo, e já já eu trago a resposta, tá bom? Vamos lá? E aí, conseguiram responder, já fizeram tudo direitinho, tá tudo certo? Então, vamos lá. Nós temos agora esse número de baixo. Nós vamos o quê? Nós vamos colocar ele aí, ó. Cada um com as suas coisas. Vamos lá. Unidade, né? Cada um com a sua casa. Dezena. Centena. Dezena aqui. Centena e a unidade de milhar. Agora vamos aqui, né, colocar os números. Se tem um na unidade, vai ser somado só um mesmo. Se eu tenho na dezena 2, eu tenho 20 aqui. Se eu tenho na centena 6, eu tenho 600. E se eu tenho na unidade 7, eu tenho aí, de milhar, né, no caso, eu tenho 7.000. Então, assim que fica a nossa decomposição desse número, tá bom? Nós decompomos o número e depois a gente pode até colocar ele por extenso, né, lendo aí parte por parte, tá bom? Então agora chegou a hora da gente aí fazer algumas questões, tá certo? Então atenção aí para a gente poder revisar o que a gente viu na aula hoje, tá? Então, qual é o valor posicional
do número 2 no número 1296. Aí ele pede também para escrever o número por extenso. Então, vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês e já já aí eu trago a resposta. Vamos lá. E aí, já conseguiram responder? Tudo certinho? Então, vamos lá. Qual é o valor posicional do número 2 no número 1296? Escreva o número por extenso. Então, vamos colocar o número aqui do lado. 1296. Então, nós sabemos que aqui é a parte da unidade, dezena, centena e unidade de milhar, não é isso? Ele quer saber o 2, então o 2 está onde? Na centena. Então, para a gente saber o valor posicional desse número aí, né? Se ele está na centena, é de 100 em 100, então ele vale aí 200, não é isso? E agora nós vamos aí ver como é que se escreve este número por extenso, né? Então, vamos lá. Vamos separar ele para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Se eu tenho um 6 que está na unidade, é o próprio 6. Eu tenho o 9, que está na dezena, é 90. Eu tenho o 2, né, que foi o que a gente pediu, é 200, já está aí. E também tem um que está lá na unidade de milhar, que ele vale os 1000, né? Então, vamos lá. Para ler, a gente lê daqui para lá, não é isso? Então, vamos lá. 1000. 200 e 90 e 6. Então, 1296 é o nosso valor aí, né? O nosso número escrito por extenso. Tá certo? Tranquilo? Conseguiram responder? Fácil, né? Então vamos para a nossa próxima questão. Faça a decomposição do número 3.418 e escreva por extenso. Então vocês vão, além de decompor, vocês vão escrever ele aí por extenso. Então, vamos lá. E aí, conseguiram já responder, não é isso? Se não, não fiquem tristes. Vamos ver direitinho. Observem aí a nossa resposta para vocês pegarem aí, tá bom? Então, bora lá. Faça a decomposição do número 3.418 e escreva por extenso. Então, vamos fazer a decomposição dele primeiro. Então, vamos escrever ele aqui do lado, ó. 3.418 e vamos fazer a decomposição dele. Como a gente vai fazer essa decomposição, a gente tem que saber qual é as casas decimais. Então, vamos lá. Nós temos aqui a unidade, nós temos a dezena, não é isso? A centena e a unidade de milhar de cada um. Então, se o 8 é a dezena, ele vale, ou a dezena não, desculpa, a unidade, ele vai valer o 8 mesmo. Se 1 é a dezena, 10. Se o 4 é a centena, vai ser 400. E se o 3 é a unidade de milhar, vai valer o quê? 3.000, não é isso? Agora nós vamos juntar aí todos, né? Escrever como se lê. A gente vai pegar aqui do começo
para o final e fazer, né? Então, nós temos aqui. Nós temos aqui 3.000, né? $3.400 e com 10 e 8 não, né? 10 mais 8 dá o quê? Beleza, 18, não é isso? 418. Porque não existe aí 10 e 8, né? Então, junto os dois, formam o número 18, tá bom? Então, 3.418 aí é a resposta, tá bom? Deu para todo mundo pegar, tranquilo demais. Vamos aí para a nossa próxima questão. Quais são os algarismos da classe dos milhares no número 8.923 e qual o valor posicional aí do nosso algarismo 9? É a nossa questão aí. Vejam como é que é direitinho, que já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram já fazer? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Quais são os algarismos da classe dos milhares no número 8.923? Nós sabemos que a classe dos milhares, elas vão, né? As classes vão de 3 em 3, né? A primeira classe é das unidades simples. Então, as primeiras classes, né? Primeiras ordens, essas 3 primeiras aqui são unidades simples. Daqui para lá já é, né? Classe dos milhares. Então, o único número que é o único algarismo, no caso, que é da classe dos milhares, é o nosso número 8, tá bom? E agora nós queremos o valor posicional do algarismo 9. Então, nós temos aqui unidade, dezena e centena. Se ele está na centena, ele vale o quê? Ele vale aí 900. Facinho, não é isso? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos aí. E até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.